lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Mas toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Que o mundo, por ser redondo, tem por destino embolar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Desde quando o mundo é mundo, nunca pensou de parar. Toda vez que eu... A cada 4 anos, inspiradas pela história de Margarida Alves, nós, agricultoras familiares, trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, nos colocamos a caminho de Brasília em uma marcha que expressa os nossos processos organizativos e as nossas lutas cotidianas desde os nossos territórios. Em 2023, após 4 anos resistindo aos retrocessos sociais, nós vamos mais uma vez ao centro do poder, nesta que será a 7ª Marcha das Margaridas, levando o lema Margaridas em Marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Com esperança e alegria e com a força do feminismo em movimento, levaremos à capital federal os nossos quereres de quem produz comida de verdade para o povo brasileiro. E juntas, traduzir os nossos problemas em propostas de mudança para uma vida digna, porque seguimos acreditando nos nossos sonhos e na força da nossa luta. O tema desta semana no TV Elas por Elas Formação é Marcha das Margaridas. Eu sou Joana Santos, sou pedagoga, educadora popular, coordenadora executiva da Escola de Formação Quilombo dos Palmares. É uma escola de formação da educação popular voltada para movimentos sociais com prioridade de atuação no Nordeste brasileiro. E estou nesse espaço aqui, inclusive quero agradecer, primeiro, nesse espaço representando a AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras, que é uma articulação feminista, antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, e que se organiza, se estrutura nas articulações de seus agrupamentos nos estados, ora representado por Fórum de Mulheres, ora a própria AMB no local, no estado, e essa articulação é para manter o debate feminista, a pauta dos direitos das mulheres, o feminismo como esse espaço articulador da luta e dos direitos de nós mulheres, pela dignidade e a vida das mulheres. Então, a Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB, está participando na Marcha das Margaridas 2023,
como uma das 16 entidades parceiras que tem contribuído há 2 anos, pelo menos, no processo preparatório da Marcha das Margaridas. Então, para nós, a Marcha das Margaridas, para a MB e todas nós que estamos construindo, a Marcha das Margaridas se conflui num processo de articulação, num processo de mobilização social, porque essa marcha é uma expressão da maior mobilização social das mulheres do campo, das florestas e das águas, maior expressão de mobilização social no Brasil e, sobretudo, na América Latina. Inclusive, nessa versão 2023, a Marcha das Margaridas já tem confirmação de 31 países participantes. Então, isso diz do tamanho dessa mobilização social, isso diz de um reconhecimento das ações dessas mulheres na área rural, mas também nas periferias, nas mulheres extrativistas, das mulheres quebradeiras de coco, das mulheres participantes nas lutas nos seus territórios, das mulheres rurais que estão articuladas nas federações, na Confederação Nacional da Agricultura Familiar, que é a CONTAG, que é a expressão dessa coordenação desse processo. Então, ela é um evento também, né? Porque nós vamos nos encontrar nos dias 15 e 16, agora de agosto, lá em Brasília, e essa marcha, ela se conflui nessa articulação que foi feita também, desculpem, no processo de mobilização, mas também eu quero enfatizar que a Marcha das Margaridas é também e, sobretudo, um processo pedagógico de elaboração de conhecimentos. Por que elaboração de conhecimento? Nessa marcha, nós construímos, a partir do tema pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, confluindo várias temáticas e pelo menos 13 eixos temáticos, que vai desde a participação política e soberania popular, a dimensão do enfrentamento da violência contra as mulheres, a dimensão do corpo como território e pertencimento político, que é esse corpo que vai para a luta, é esse corpo que vai para o confronto político, é esse corpo lugar do prazer, é esse corpo lugar das relações afetivas, é esse corpo lugar político. Então, essas questões são retratadas, né, são registradas em cada eixo temático, que foram elaboradas várias cartilhas com cada eixo. E, além dos eixos temáticos, nós construímos também a pauta de reivindicação da Marcha das Margaridas 2023. Então, essa pauta de reivindicação foi entregue no dia 19 de junho, em Brasília, com a representação de 13 ministérios do governo Lula. O presidente não estava presente porque estava em agenda internacional. E essa agenda, essa pauta de reivindicação, ela é preparatória, processual, porque a CONTAG, sobretudo, através da sua secretária de Política para as Mulheres, a companheira Mazé, fazendo já o diálogo com diversos ministérios. Ou seja, a Marcha das Margaridas é também um lugar estratégico da articulação política para a garantia dos nossos direitos. Então, nós entregamos a pauta, mas, processualmente, os ministérios que receberam cada pauta, a pauta da Marcha das Margaridas, se comprometeram em dar andamento, agilidade a cada proposta que nós apresentamos. Ou seja, na pauta das Margaridas 2023, elencamos para cada eixo temático várias propostas e dissemos que em cada proposta tem pelo menos 3 propostas prioritárias. E dissemos para o governo,
essas 3 propostas prioritárias, elas não estão acima das outras. Elas são prioritárias, mas não são exclusivas. Então, é prioritário pela urgência da política pública ali apresentada. E ela é urgente porque, dentro das diversas urgências, tem que ter política pública efetiva na vida das mulheres. Ou seja, para cada proposta apresentada, o governo, aí não é só o governo federal, é o governo federal, o governo estadual e o governo nos municípios, porque as políticas ela pode vir do governo federal para os seus entes, porque é mais perto do território de onde estão as mulheres. Então, as políticas não podem estar na dimensão só da boa intenção, ela tem que ter a prioridade, ela tem que ter o sujeito político do Estado, seja da União, seja estadual, seja municipal, para agilizar as políticas e ter dinheiro, recurso público que tem na União, no Estado e no município. E, nesse sentido, nós estaremos alertas, atentas, para o processo também de monitoramento e fiscalização para a realização dessas pautas. Então, para todo esse processo preparatório de mobilização da marcha, também quero reforçar a dimensão da articulação, da mobilização nos estados, né? Que esse é um processo bonito, onde as mulheres, sobretudo as mulheres rurais, que passam um tempão se preparando, buscando dinheiro, realizando rifas, realizando prêmios, fazendo campanhas, fazendo vaquinha virtual para arranjar grana para as mulheres irem pelas suas delegações nos estados para chegar em Brasília. Então, esse é um processo animador, porque é também um sentimento de pertencimento a essa marcha por parte das mulheres, é um sentimento do reencontro, é um sentimento da alegria, porque a luta ela é árdua, mas ela é também alegre, ela também tem que ser desse sentimento de que a gente vai se encontrar no Maranhão, com Pernambuco, com Rio Grande do Sul, com o Norte, com todos os lugares do Brasil, para fortalecer as nossas lutas. Esse é um dos grandes objetivos dessa marcha, né? Para a gente continuar lutando com referência a Margarida Alves, essa companheira que faria, se viva fosse, 90 anos, e de falecimento faz esse ano, nessa marcha, 40 anos de falecimento. Falecimento não, de assassinato. Margarida Alves foi assassinada, né, de forma muito cruel pela luta do direito à terra. Então, é em referência a essa luta de Margarida Alves que continuaremos marchando até que todas nós sejamos livres, livres de todo tipo de opressão, livre de todo tipo de dominação. E por esses motivos, por essas motivações de luta, quero reforçar aqui um dos primeiros eixos temáticos dessa marcha de 2023, que é democracia participativa e soberania popular. Então, da elaboração desses conteúdos, partimos do pressuposto para as mulheres também no processo preparatório da formação política, que esse é um ponto crucial. As mulheres não estão indo só para o evento da marcha, as mulheres estão construindo a formação política para debater esses eixos temáticos. Então, os encontros, as caravanas, os cursos de formação, todo esse processo conflui para o estudo, o aprofundamento temático dos eixos e da pauta que também foi construída através dos estados. Olá, sou Maria Barros, secretária de Políticas Sociais da FETAG, Piauí, sou agricultora familiar, sentada da reforma agrária, e vou dialogar um pouco com vocês sobre a educação do campo, nesse contexto histórico de negação de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, agricultores e agricultoras familiares. Como a história já mostra para a gente, sempre a educação do campo é uma dívida histórica, né, com a gente. Por quê?
Até mesmo quando os jesuítas, né, começaram a catequizar aqui no Brasil, as primeiras famílias a serem catequizadas eram as famílias dos coronéis, e as pessoas, né, os trabalhadores, os explorados, não tinham acesso sequer a esses primeiros passos da educação. A educação do campo, ela é bem antiga, né, porque ela nasce junto com a história do seu povo, porque, na verdade, todo o conhecimento científico, ele nasce do conhecimento empírico, e os agricultores e agricultoras familiares são práticos nas suas vivências, né, desses conhecimentos. Então, eu asseguro, né, que, a partir das minhas vivências também, que a educação do campo, ela já nasce, né, nesse contexto histórico da gente. Mas, nesse contexto da sistematização mesmo, da educação do campo e da luta, ela nasce junto com o acesso à terra. E aí, nos anos 90, o momento em que no Brasil os agricultores familiares, as agricultoras familiares, os quilombolas, os indígenas, a gente, nesse contexto dos anos 90, começa a ter acesso à propriedade, que nós chamamos, é aí que se constrói o maior número de assentamentos da reforma agrária. Então, junto com esse acesso à terra, com o aglomerado das pessoas, foi sentindo-se a necessidade de contextos, uma educação para ser contextualizada com a vida das pessoas. Então, nasce das nossas lutas, né, a educação do campo, que inclusive agora já vai para os seus 25 anos, né, dessa questão sistemática mesmo da educação do campo. Foi quando aconteceu aí em 98, em julho, né, a primeira conferência da educação básica dos sujeitos do campo. E aí esse processo ele nasce juntamente com a luta histórica da terra. E aí a gente, nesse contexto histórico, né, da educação do campo, aonde se intensifica a luta para que o currículo, para que o conteúdo, para que a educação básica, ela fosse contextualizada a partir das nossas realidades, a gente também aponta para uma luta das mulheres trabalhadoras rurais, que é a Marcha das Margaridas. Em 2000, a gente teve a primeira Marcha das Margaridas. Marcha das Margaridas significa dizer que é em homenagem a uma mulher trabalhadora rural, presidente do sindicato de Alagoa Grande, no sertão paraibano, né, que foi assassinada nesse contexto aí da luta pela terra, aí antes, né, de 98, como eu dizia, foi quando a gente pôde acessar, né, com mais pessoas puderam acessar o pedaço de terra. E aí Margarida já fazia essa luta nos anos 80, né, pelo acesso à terra, e, portanto, em 2000, as mulheres trabalhadoras rurais começaram a se mobilizar para fazer essa construção histórica de luta e movimento também, até porque não era simples também a inserção das mulheres na luta e na luta do movimento sindical. Então, para as mulheres trabalhadoras rurais, não foi fácil estar também nos espaços do sindicato. E aí, com o assassinato dessa mulher que nos inspirou, a gente cria aí esse grande movimento, que, inclusive, a Marcha das Margaridas acontece agora, né, nessa quinzena de agosto, aonde essa marcha ela é protagonizada por as mulheres trabalhadoras rurais, com o tema pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. E nessa reconstrução do Brasil e nas pautas da Marcha das Margaridas, a gente traz com muita força a questão da educação do campo, da saúde, previdência, porque essa negação dos direitos, ela é mais forte, inclusive, quando perpassa aí para a vida das mulheres trabalhadoras rurais. Se você for somar hoje no Brasil, nós temos mais de 10 milhões de pessoas analfabetas. E, segundo as estatísticas, esse analfabetismo, ele tem cor, ele tem igualdade racial, ele tem uma história, e esses analfabetos estão aonde? Nas mulheres campesinas,
nos quilombolas, nos indígenas, e esse público que tem a dificuldade do acesso à escola e principalmente uma educação que disputa o seu contexto. E aí a Marcha das Margaridas, ela vai dialogar pela reconstrução do Brasil. E nessa reconstrução do Brasil, a nossa marcha está pautando a volta do PRONERA, que é o Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária, recurso para as universidades para garantir a licenciatura em educação do campo. Porque esses programas, eles que permitem a inserção dos sujeitos do campo na universidade. E nesses últimos anos, principalmente, a gente ficou sem acesso à continuidade desses programas. E quando existe, como é o caso das LEDOCs, né, que é a licenciatura em educação do campo, há um desafio muito grande pela permanência dos estudantes do campo. Por quê? Não teria recurso, não tem recurso específico para a educação do campo nas universidades, não tem infraestrutura específica para os alunos do campo nessas licenciaturas. Então, com isso, acontece a evasão. E esse é o caminho que os sujeitos do campo podem estudar. A gente quer discutir também sobre a precariedade que vai acontecer do ensino para as populações do campo, e aí a gente precisa dialogar também nessa marcha, já está dialogando, até porque a pauta da Marcha das Margaridas já está entregue, né, a os ministérios, e aí entre eles está o Ministério da Educação também, e aí a gente precisa discutir sobre a precariedade que acontece com o novo ensino médio. E aí uma situação que a gente enxerga que não está, a nova proposta de ensino médio, ela não visualiza, não enxerga os sujeitos do campo. Por que que ela não enxerga os sujeitos do campo? Porque a sua consolidação, que inclusive deve ser implantada, e aqui no estado do Piauí, que é onde eu estou, já é uma discussão mais ou menos consolidada, que ela traz consigo a proposta do ensino integral. Ensino integral. E o ensino integral, por que que ele não visualiza as populações do campo? Porque a gente, nos últimos 20 anos, nós tivemos mais de 151.785 escolas do campo fechadas. Então, se os sujeitos estão nesses espaços que nem sequer escola tem, e as que tinham foram fechadas, então eles não estão sendo enxergados com essa condição do ensino integral. E é bom que se diga também que as mulheres também não estão sendo enxergadas. A agricultura familiar também não está sendo enxergada, porque o que se quer é o estudo de alternância, aonde o aluno, o educando, melhor dizendo, vá para a escola e tenha os seus conhecimentos e ele possa compartilhar isso na sua base familiar. E a nova proposta de ensino médio, ela não enxerga isso porque ela enxerga o ensino tecnológico e ainda reduzindo a carga horária de disciplinas importantíssimas, né, como filosofia, sociologia, as ciências humanas, naturais, que você precisa compreender isso. Se você não sabe de onde vem, se você não sabe da história do que já aconteceu, das relações da sociedade, como é que a gente vai se comportar nesse espaço? Então, a nova proposta de ensino médio, que é a Lei 3.415, a gente contesta que ela não enxerga os sujeitos do campo. E as nossas lutas, a Marcha das Margaridas, ela dialoga com essa invisibilidade ainda para as pessoas do campo. E isso acelera o analfabetismo. Essa conjuntura dessa nova modalidade, ela fortalece também o capitalismo. Porque essa modalidade de ensino, ela vai botar o sujeito na compreensão de que é preciso você estudar e já ir para o mercado de trabalho.
E o mercado de trabalho, ele não cabe todo. Mas a agricultura familiar também tem trabalho. A agricultura familiar, ela precisa ser fomentada com os conhecimentos adquiridos. E esse lugar, ele não cabe nós. Não cabe porque não tem escola, não cabe porque, inclusive, não tem internet universalizada para as populações do campo, não cabe porque os sujeitos do campo também não têm equipamentos adequados, não cabe porque tira a mão de obra da agricultura familiar, porque a agricultura familiar, sua mão de obra, ela é feita pelo conjunto da família, e não cabe porque ela desconhece a identidade dos agricultores, das agricultoras, da juventude, e esse número de analfabetos que tem no Brasil, eles são somados a partir dos 15 anos de idade. E se agora a gente fosse fazer novamente, porque esses dados, eles são ainda de 2021, mas se a gente for fazer novamente um levantamento, nós vamos identificar esse analfabetismo também nas crianças, até mesmo nas crianças do campo também, até mesmo porque a pandemia, ela acelerou um analfabetismo funcional, aonde 2020, 2021 e parte de 2022, os filhos dos agricultores familiares, os quilombolas, os indígenas, não tiveram sequer acesso aos conteúdos escolares, muito menos acesso à escola. E isso acelerou o fechamento das escolas. Então, o famoso programa de alfabetizar na idade certa, infelizmente, as crianças do campo, elas perderam essa oportunidade. E aí, nesse momento, esse analfabetismo, ele acrescenta também nas populações mais pobres, e aí, nos sujeitos do campo, por essa oportunidade que a gente não teve, inclusive, nesses últimos 2 anos de pandemia. E a juventude que estava no ensino médio, nesse período, no ensino fundamental, quem estava no ensino fundamental chegou no ensino médio com muitas deficiências dos conteúdos. Estou falando dos sujeitos do campo. E os sujeitos do campo que estavam no ensino médio, para poder chegar à universidade, vai ter dificuldade, porque também não viu os últimos conteúdos dos últimos anos do ensino médio. Quem estava no 2º ano, 3º ano, ele não conseguiu ver esses ensinamentos. Então, provavelmente, esses sujeitos serão excluídos do acesso à universidade, porque eles não vão ter a menor condição de passar em um vestibular. Esse ano, a gente caminha aí para os 25 anos de educação do campo, nessa modalidade intensa, né, da luta, da sistematização, né, da educação do campo. E aí, nesses 25 anos, a gente chega aí com muitos desafios. Muito desafio mesmo, dessa questão da continuidade da educação. Então, nesse momento que as mulheres trabalhadoras e trabalhadoras rurais discutem sobre a reconstrução do Brasil, que a Marcha das Margaridas, na próxima semana, a consolidação dela em Brasília é a consolidação. A marcha, o momento de caminhar, é a consolidação de toda a discussão. Mas quando encerra uma marcha, começa outra, porque a gente começa já a agrupar as mulheres trabalhadoras rurais, a agrupar as mulheres do campo, da cidade, da floresta, das águas, e hoje a marcha ela se tornou grandiosa, porque ela é também internacional, e ela é uma marcha de todos os parceiros e parceiras. Então, começa a discutir, inclusive na base, nos agrupamentos, qual é as dificuldades que os sujeitos do campo têm. Olá, tudo bem? Meu nome é José, sou lá de Ouro Verde de Minas, do quilombo Santa Cruz, né? Atualmente estou como coordenadora regional de juventude rural pela FITAENG, né, que é a Federação Estadual dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais. Sou formada em licenciatura em Educação do Campo, né, pela Universidade Federal do Estado de Jequitinhonha, Mucuri.
E estamos aí, né, sempre na luta, né? Eu venho de uma realidade de comunidades quilombolas, né, que tem sua vida, sua trajetória marcada no trabalho coletivo, né, na coletivo da sua comunidade, o acesso às políticas públicas, né, de educação, principalmente, de saúde, de cultura, esporte e lazer também. Nós vemos dessa luta, né, e entender a importância de cada uma dessas políticas públicas. Lembro que uma das primeiras políticas públicas que a gente, uma das que a gente recebeu na nossa comunidade, foi o da internet pelo governo federal, né? Que foi de suma importância e que existe lá até hoje, né? Que foi um telecentro que a gente conseguiu na época do governo federal, acho que em 2005, que era do governo Lula ainda, né? A gente conseguiu um telecentro por meio de um projeto do CONAP, e aí conseguimos um telecentro comunitário na nossa comunidade, onde a gente tinha acesso aos computadores, de fazer pesquisas, né, de ter seu entretenimento. Foi o primeiro contato que nós tivemos com a tecnologia da internet mesmo, né, do computador, que até então nós nem tínhamos, nem sonhava que existia, né, estava muito distante de nós. E quem tinha só as pessoas que tinham mais condições, né. Falar hoje da universalização do acesso à internet para nós que mora no campo é de suma importância, porque hoje, mais do que nunca, mesmo com a expansão das internet, do acesso à internet, ainda temos muitas comunidades rurais que não têm acesso a essa internet, né? Ou se têm acesso, os locais de um lugar muito grande, para estar indo, né, para ter acesso a essa internet, né? Então, assim, até que ponto a gente evoluiu e até que ponto a gente ainda tem que evoluir. Porque as nossas comunidades rurais não são muito ligadas a esse acesso à internet. Claro que hoje muitas pessoas já têm, as suas próprias casas. Na nossa comunidade, por exemplo, a maioria das pessoas já tem internet em casa, né? 90% da comunidade já tem sua própria internet em casa. Então, é uma comunidade que tem acesso às informações com mais facilidade. Mas tem outras comunidades, outros municípios que não têm, nem por meio nem de organizações comunitárias, né? E nem pessoal. Né? Então, assim, tem outras comunidades que não têm nem esse acesso. A precariedade do acesso à internet é muito grande. Na pandemia isso intensificou, né? A gente pode perceber na pandemia quando os estudantes começaram a estudar, né? Estudar internamente em casa. E aí, só assim que a gente pode perceber a dimensão de como que a falta de internet prejudica os trabalhadores e as trabalhadoras quando entra no estado pandêmico, né, no qual a gente se encontrou nesse ano de 2022, 2021, por aí. E aí, além da dificuldade desse acesso à internet, a dificuldade de nós, como pessoas, de lidar com as nossas crianças, de lidar com a educação das nossas crianças por meio da internet, pois é algo que a gente não tem muito acesso a não ser o WhatsApp, conversar no WhatsApp, mas para videoaulas, começar a participar de videoaulas, poucas pessoas conseguem mexer no celular. Então, não são todas as pessoas que conseguem lidar com a máquina, que é o celular. E até as pessoas, os professores, né, também, que tem até mais um pouco de facilidade com o celular, também têm dificuldade para estar tanto ministrando suas aulas, quanto para lidar com essa ferramenta, né? E assim, aí a gente percebe como que é a dificuldade que existe nesse acesso à tecnologia e quanta desinformação diante desse acesso, porque às vezes a gente tem o celular, o computador, principalmente o celular que fica mais tempo nas nossas mãos, como uma máquina, tanto para estudos, como uma máquina também para você aprender de outra forma os conhecimentos da vida, né?
De acordo com dados da pesquisa TIC Domicílios de 2021, a maior parte da população que se conecta à internet pelos computadores está nas áreas urbanas e são principalmente da classes A e B. Estão localizadas em maioria nas regiões Sul e Sudeste. Já os que acessam exclusivamente pelo celular estão na área rural. O acesso pelo celular dificulta acessar conteúdos como notícias, transações bancárias e até serviços de saúde. Olá, sou Ângela de Jesus, presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará, e quero agradecer esse convite que me foi feito para participar do programa Elas por Elas Formação, um programa que eu acompanho, gosto muito de ver os debates, os temas, as temáticas que são colocadas aqui. E hoje a gente está aqui para fazer esse diálogo sobre justiça ambiental. Para nós da Amazônia, isso é um tema permanente. E não é porque está muito na pauta da atual conjuntura nacional e internacional. Não, sempre foi um tema que nós discutimos, que nós debatemos, porque nós, trabalhadores e trabalhadoras rurais que estamos na Amazônia, temos sentido muito fortemente o impacto da degradação do meio ambiente, do desmatamento, da mineração ilegal e do agronegócio, a atuação do agronegócio que se traduz em veneno, em envenenamento dos rios através do mercúrio, quando a mineração se perpetua e contamina todo e qualquer rio e braço de rio, enfim. Então, falando particularmente aqui da Amazônia, nós temos sentido muito fortemente a questão da injustiça ambiental. Porque a justiça ambiental, ela se trata quando é permitido você ficar e ter o seu bem viver no seu território. E não é isso que tem acontecido, A justiça ambiental, ela está muito longe dos ribeirinhos, dos pescadores, dos extrativistas, dos quilombolas, dos indígenas e dos agricultores familiares. Nós, principalmente, eu faço a representação da agricultura familiar aqui no estado do Pará, e nós temos sentido isso de como tem impactado na nossa vida, que muitas vezes a gente fica muito triste, porque nós somos produtores e produtoras de alimento, Então é tão importante que a justiça ambiental ela faça parte da nossa vida. E quando a gente não tem essa justiça ambiental, para que a gente possa permanecer no território com a nossa cultura, com o nosso modo de viver, com as nossas danças, com os nossos rituais, então isso é muito ruim, porque o que nós temos visto é o avanço do capital. O capital ele avança ferozmente e ele traduz a justiça ambiental em injustiça ambiental, Porque a justiça ambiental ela traz nos seus princípios que nós temos que estar de bem com a natureza, que a gente tem que estar num território convivendo de forma em harmonia com a natureza, explorando de forma sustentável. Isso que nos traduz justiça ambiental, quando você tem as condições e as condicionalidades de sobreviver e conviver de bem com a natureza. Você trabalhar o seu modo de vida com você, com a sua família, sempre tendo esse olhar de preservação. Mas não é isso que tem acontecido, Por mais que os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, os agricultores familiares assentados ou não, lutem pela floresta, lutem pelos rios, isso não tem se traduzido em políticas públicas também, Então, quem está na Amazônia, principalmente, que está nos braços do rio, nos quilombos, nas resex, tem sentido esse descaso, do governo, de todos os governos, que a gente tem uma grande perspectiva agora de que seja diferente, de que essa justiça ambiental ela venha de fato para a nossa vida, a partir da preservação, a partir do olhar para os territórios, que eles sejam preservados, mas por quem está lá?
A gente sempre diz aqui na Amazônia que nada para nós sem nós. Isso é uma fala que a gente faz fortemente, porque o que tem acontecido quando se traduz essa injustiça ambiental e não a justiça ambiental é porque os grandes projetos eles são pensados de forma que não levem em conta as pessoas, não levem em conta as mulheres. Então, a Marcha das Margaridas, que está na 7ª, eu participo desde a primeira. E o tema ambiental ele vem vindo, né, desde quando a gente iniciou ali, que era 2.000 razões para marchar, e nós estamos em 2023, na 7ª marcha. E nós sempre viemos lutando, né, da luta pela terra, porque a justiça ambiental ela se traduz também no espaço que você vive, e a terra ela é muito importante. Quando você não tem a terra, quando você não tem o rio, quando você não tem a floresta, você não tem uma justiça ambiental. Né? Se está tudo desmatado, se está tudo contaminado, se está tudo envenenado, cadê a justiça ambiental? A justiça ambiental não aconteceu para aquele território, não aconteceu para aquelas pessoas que estão ali. Então, as pessoas passam a conviver com a injustiça ambiental. E isso é muito grave para nós, né? Principalmente as mulheres, que têm essa relação, né? Que têm essa convivência com o bem viver, que a gente luta tanto. O tema da Marcha das Margaridas agora é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. E quando a gente olha, nós temos discutido muito aqui no Pará e na Amazônia, que a reconstrução, pensando de modo muito amplo, mas para nós aqui tem um significativo muito diferente, uma significância assim, é reconstruir o rio, é reconstruir a floresta, é reconstruir as políticas públicas, é reconstruir os órgãos que cuidam, né, da fiscalização, da implementação das políticas. Então, o tema da Marcha das Margaridas, para nós, nessa questão da justiça ambiental, tem um significado muito forte, tem uma relevância muito grande, porque é pensar na justiça ambiental nessa reconstrução também, de que possa incluir os sujeitos que estão no campo, na floresta e nas águas, porque não é isso que tem acontecido. E nesses últimos 4 anos nós convivemos com muita justiça ambiental aqui no estado do Pará e principalmente na Amazônia. Os povos que estão na Amazônia sabem bem do que eu estou falando, do que eu estou dizendo. O nosso bem viver ele foi completamente comprometido com as ações autoritárias do agronegócio, com as ações autoritárias da mineração e dos grandes projetos, que não é discutido com quem está no território, com quem está pensando nessa justiça ambiental. Então, a injustiça ambiental ela é muito mais forte do que a justiça ambiental. E a gente tem feito isso no debate, né, nos eixos da marcha. Foi muito importante o caderno da marcha, que trouxe 13 eixos temáticos, mas também a questão ambiental veio muito forte. E é como eu já disse, não é porque ela está em pauta, é porque faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa reivindicação, faz parte do nosso projeto de vida ter essa justiça ambiental de forma que a gente possa criar nossos filhos, nossos netos, tendo essa justiça ambiental, com esse olhar de preservação da água, do rio, das florestas e dos próprios povos. Eu sou Cícera Nunes, eu sou agricultora familiar, eu moro no assentamento Poço do Serrote, que fica no município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. E no Brasil, segundo o censo de 2017, existe a agropecuária, né, em nosso país, quais 3,9 milhões são estabelecimentos familiares. Porém, a agricultura familiar ocupa apenas desses estabelecimentos 23% das terras agricultáveis no Brasil. Então, diante disso, os demais percentuais dessas terras, 77% estão nas mãos do agronegócio em nosso país. Então, diante disso, nós somos a maioria da população que produz alimento, nós somos a maioria que estamos sustentando a alimentação na mesa brasileira, em torno do país aí de 70% da alimentação, mas quando se refere a estar em estabelecimentos rurais, que ocupa a terra, que é um instrumento principal para a produção nossa, nós estamos aí com a minoria de estabelecimentos rurais.
para nós, mulheres, garantir a nossa autonomia, para a gente também ter essa liberdade e também ser autônoma, se livrar de violências, né, psicológica ou física, outras formas, o acesso à terra é um dos meios dessa libertação e dessa autonomia de nós, mulheres rurais. Então, esse problema da concentração fundiária em nosso Brasil, é importante que buscamos algumas soluções, né? Tanto na parte, nós que somos de movimentos sociais, os sindicais, ou na parte social, de uma forma geral, a sociedade civil, buscar meios da democratização em nosso país. Então, o caminho seria de enfrentarmos um processo de desenvolvimento onde que seja democrático, né? Onde tenha a reforma agrária que a gente sempre defendeu no campo, uma reforma agrária que democratize a questão fundiária no nosso país, em nossos estados, e romper também com esse ciclo de desigualdade e fome que tem em nosso país. Então, a gente não está aqui que tem que ser na lei ou na marra, mas sim vendo os meios de como a gente interromper um ciclo de desigualdade que está hoje a questão agrária em nosso país. Então, quando a gente luta por uma construção, né, de ter uma política, né, de sustentação da alimentação saudável, de uma alimentação onde chegue a todas as pessoas do campo da cidade, é preciso fazer esse trabalho e essa questão do acesso à terra, do acesso aos direitos, a gente morando na terra. Então, por essa garantia, né, de ter o acesso à terra, também cuidar da natureza, cuidar da nossa terra, cuidar do meio ambiente. Então, isso a gente defende diante disso, não diferentemente de defender só uma monocultura no país, né? Ou seja, essas terras que estão na mão de poucos, elas não têm uma diversidade de alimentação. E aí, diante disso, passa a ter a monocultura e passa a ter a exportação de uma monocultura que usa o agrotóxico e a agricultura familiar, que é com base agroecológica, que a maioria da cultura familiar que defende o processo da reforma agrária, a gente defende a alimentação sem o agrotóxico, sem o veneno. Então, diante disso, a gente defende o processo de reforma agrária no país, democraticamente, e defende que as mulheres, elas tenham a titularidade da terra no nosso país, seja prioridade nisso, né? Nos últimos anos, a gente tem tido, principalmente do governo Lula, o primeiro governo para cá, né? Eu sou dessas sementes onde eu, jovem, ainda solteira, tive o acesso à terra através do processo da reforma agrária, através do nosso governo, o presidente Lula, no primeiro mandato. Então, para nós, hoje, né, na época eu bem jovem, hoje ter esse acesso, para mim foi uma libertação, né, quanto mulher, quanto jovem, quanto negra, e também na luta de nós no movimento sindical social tem sido importante essa libertação do acesso à terra, não só para mim, mas para muitas em nosso estado e em nosso país. Muito importante, né? A reforma agrária, ela, de acordo com... Nós temos um Estatuto da Terra em nosso país, onde tem a Lei 4.504/64, primeiro do artigo 1. Considera que a reforma agrária é um conjunto de medidas que visam promover melhoria e distribuição de terras, mediante modificações no regime de uso da posse da terra, a fim de atender os princípios de justiça social e aumento da produtividade para essas pessoas e famílias que têm o acesso à terra. Muitas vezes a função social de ter aquela terra, que muitas vezes descumpre, que muitas vezes faz grilagem da terra, que falsifica o documento e tem acesso àquela terra, isso acontece muito em nosso país. De um outro, temos grupos de nós, trabalhadores, trabalhadoras rurais da agricultura familiar, que não tem muitas vezes o acesso à terra e nem de ter onde morar. Está na Constituição também, onde tem a distribuição de terra, né, entre famílias, e que também é um conjunto de políticas em nossas leis que defende
nós temos essa terra, ter a moradia, ter a infraestrutura, na lei, tá dizendo isso na lei, e tem outra, isso seria 2 meios de acesso à terra no Brasil, nós temos hoje. Nós temos um meio de acesso à terra através da política de reforma agrária que tem pelo INCRA, que é o Instituto que libera as terras em nosso país, de uma forma geral em todo o Brasil, que a qual hoje eu moro no assentamento que foi pelo INCRA, e tem outra forma de acesso à terra, que é pelo crédito fundiário. O crédito fundiário para quantidades menores de hectares de terras. Então, tem uma quantidade de hectares de terra que desapropria pelo INCRA, um número grande, e tem as menores que é pelo crédito fundiário, que é como se fosse um complemento da reforma agrária. Isso tudo garantido pela lei em nosso país. E aí, como nós acessarmos essa terra? Tem de várias formas. O que nós estamos orientando e sempre orientamos os agricultores, agricultora, é que procure o seu sindicato, ou os movimentos sociais, como o MST também, que tem grande coordenação nessa parte também do acesso à terra e da reforma agrária. E a nível do Brasil, a nossa Confederação Nacional, a CONTAG, que orienta em torno de mais de 5 mil sindicatos em todo o país. Então, diante disso, a gente orienta desde a organização da documentação para acessar essa terra, e desde a formulação de associações, de grupos sociais que se interessam em acessar. Então, a alimentação no país também, que interliga, quando se fala em questões de reforma agrária, em morar na terra e trabalhar, a gente também interliga essa questão do uso do agrotóxico, porque a gente defende muito o uso da comida sem veneno, agroecologicamente. Então, diante disso, nós tivemos um grande número de uso de venenos, né, com incentivo do próprio governo Bolsonaro, de empresas, de vender mais venenos nas propriedades rurais, nas comunidades, nos assentamentos. E aí, aqui em Pernambuco, nós tivemos um relatório feito por ACPT em 2011 a 2020, onde 1.800 mulheres sofrem algum tipo de violência interpessoal ou institucional, né, que luta, ao lutar por direitos territorial, direitos sociais, ambientais. O acesso às políticas públicas, né, de questões agrárias em nosso país, com isso foi muito ruim. Então, agora, superar esse déficit que tem de pobreza, de fome, de violência, vai demorar um pouco, mas isso não é impossível, né? Diante do que a gente tem aí, com certeza, de bom para vir com o governo Lula que está por aí. E aí, aqui em Pernambuco, nós fizemos, né, através da CPT, né, que é a Comissão Pastoral da Terra em nosso país, ligada à Igreja Católica, fez um levantamento e nós temos hoje, aqui entre 2011 e 2020, a CPT fez esse levantamento, e em nosso estado nós temos 1.800 mulheres em situação de violência, né, tanto pessoal, como também algumas violências institucionais também em nosso estado. Diante disso, essa luta, né, de nós mulheres no território nosso, né, pela terra, ela tem um ponto mais desafiador, né, do que para os companheiros homens. Então, isso tem tido uma grande articulação em nosso estado, né, com a FETAP, a CPT e outros movimentos, né, como a MST, se juntado contra essa violência em nosso estado. Outra forma também são ameaças, né? Recentemente nós estamos com centenas de famílias a serem despejadas das terras onde estão morando em terras que é de usina falida, então centenas de famílias, em torno de mais de 15 engenhos no estado, que está na Mata Sul, na Mata Norte de Pernambuco, principalmente, e aí quando se soma essas centenas de famílias, dá em torno de quase 15 mil pessoas que estão para ser despejadas, por elas estar em terras que são hoje devedoras da União e terras devedoras do estado de Pernambuco. E esses despejos, a gente tem tido aí na pandemia um decreto que proibiu o despejo, mas agora, nesse momento, né, nós estamos aqui num governo que
está um pouco meio complicado no Estado, e nós estamos em negociação com o INCRA, em negociação aqui com os órgãos da questão agrária no Estado, para que essas famílias não sejam despejadas. E a nível nacional, a orientação que chegou, por enquanto, era que cada Estado crie uma comissão contra os conflitos agrários dentro do próprio judiciário, né, do país. Então, nós estamos nessa articulação com a CONTAG, com os Conselhos Nacionais de Direitos Humanos, a CPT, outros órgãos, e a gente tem se articulado, né, contra essa forma de despejo que atinge os direitos humanos e as pessoas não têm para onde ir. Então, nós estamos nessa base aí de sustentação para que essas centenas de famílias, de pessoas, não saiam desses engenhos que são de direito deles, né? Onde eles moram, eles vivem há anos nessas áreas de engenhos que são de engenhos falidos, né? Então, eles têm, a maioria das famílias tem direitos à propriedade da terra, porque eles são credores. O que é credores? É que, como eles têm direitos a receber trabalhistas, e eles moram de pai, filho, neto na terra, então eles passam a ser credores e ter aquela terra como deles também. E nós estamos nessa luta aqui, na questão de enfrentar os conflitos agrários, que muitos desses engenhos são de latifúndios que falsifica, né, para ficar com a terra, leiloa, compra, faz forma de leilão com algum judiciário do Estado, né, para ter o acesso a essa terra de volta, mesmo ela falida. Então, nós estamos nesse enfrentamento até judiciário aqui em nosso Estado quanto a isso. Na outra questão da violência, ano passado, né, em 2022, tivemos o assassinato de Jonathan, que foi em uma área dessas, que são áreas 76 famílias onde foi assassinado Jonatas Oliveira, moram na área, que é o engenho Roncadorzinho, um engenho que é de massa falida, que, como era na era Bolsonaro, nós não tivemos acesso aos dados do INCRA quanto o engenho deveria à União Brasileira. Então, o INCRA negou esses dados a gente na época, mas a Pernambuco, o Estado de Pernambuco, o engenho Roncadorzinho só onde fica as famílias, essas 76 famílias, deve 25 milhões ao Estado de Pernambuco. Então, onde assassinou Jonatas, que foi o motivo do assassinato de Jonatas, foi conflitos agrários, foi porque o pai de Jonatas é presidente da associação, o Geovani Oliveira, e ele enfrenta o latifúndio e orienta essas famílias a ficarem nesse engenho, nessa pequena parcela em torno de 700 hectares de terra onde eles estão. Então, diante disso, esses conflitos, eles se ampliam não só em Pernambuco. Pernambuco é o segundo lugar que está em violência e conflito agrário no Brasil, e eles se ampliando, e a gente ficou à frente disso, né, na busca de legalização e de desapropriação desse engenho, né, de acordo com o débito que o engenho tem com a União e com o Estado de Pernambuco. Nós conseguimos na Justiça a desapropriação, mas chega a nova governadora e bota um decreto anulando o outro decreto que tinha sido feito pelo governo anterior, e nós estamos aí, de novo, de volta, esse processo de Roncadorzinho na Justiça. Então, nós estamos vendo aqui, ontem tivemos reunião com a governadora para ver essa parte do engenho Roncadorzinho, para desapropriar para essas famílias. Então, está no judiciário agora, de volta, né? A gente tinha conseguido avançar bastante a desapropriação pelo crédito fundiário por o Estado, não pelo INCRA, porque não tinha como na época com o Bolsonaro, mas a gente vai estar aí sentando de novo com a governadora sobre isso, e queremos também, com certeza, além de lutar por uma reforma agrária justa, igualitária, nós também precisamos rever o nosso Congresso Nacional, certo? Que temos boa parte, certo? Que são ruralistas, parlamentares ruralistas, e as leis que eles querem fazer na questão ambiental e na questão agrária, na questão fundiária, não são leis que beneficiam o Brasil e a população. Anote na sua agenda que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.
Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.